LCI. Já ouviu essa sigla? Ele é um investimento também famoso da renda fixa privada, a LCI, ou também chamada de letra de crédito imobiliário. Eu me chamo Wagner Raverotti e nesse vídeo eu vou te explicar o que é uma LCI, quais as vantagens que ela tem em relação ao CDB e ensinar uma parte muito importante, que é como você faz a conversão de uma taxa dessa LCI para poder comparar ela com o CDB, porque de nada adianta a gente saber que ela tem uma taxa diferenciada, porém se a gente não puder comparar com os CDBs equivalentes, que é algo que a gente tem mais um pouco de familiaridade dentro do mercado. Também vou te explicar como eu utilizo essa LCI para fazer minha reserva de emergência. E aí você deve se perguntar, tá, mas a LCI não tem um prazo específico? Tem e não tem. Eu vou te explicar e também vou mostrar como aplicar na prática através do Banco Inter. Então bora lá pro vídeo, vem comigo! Basicamente, uma LCI ou letra de crédito imobiliário, assim como um CDB, ela é um título que é emitido pelo banco. Porém, nesse caso da LCI, ela é emitida com o intuito de financiar situações que sejam relacionadas ao crédito imobiliário. Então, basicamente, o banco pega emprestado de você e ele empresta e financia coisas relacionadas ao mercado imobiliário. Assim como a gente vê comumente em CDBs, ela possui uma data de vencimento, possui uma rentabilidade que geralmente ela vai ser pós-fixada, pelo menos na maioria dos títulos, e assim como o CDB, ela também tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Mas ela tem uma peculiaridade que diferencia ela um pouco do CDB, que é a questão de ela ser isenta de imposto de renda. Juntamente com as LCAs, as LCIs, elas possuem essa isenção. Ou seja, por mais que você veja lá na sua corretora, no seu banco, que a LCI tem uma taxa menor que um CDB, pelo fato dela ser isenta de imposto de renda, pode dar ela uma vantagem e tornar ela muito mais atraente do que determinados CDBs. E aqui entra a parte mais importante, que é como eu faço para comparar um investimento que ele é também pelo CDI, porém isento de imposto de renda, com um CDB ali no caso, que ele não tem essa isenção do imposto de renda. Isso gera muitas dúvidas, porque a gente vai ver um CDB com 110%, 120% e geralmente as LCIs ficam ali nos 90%, 95% do CDI. E fazer essa comparação pode ser difícil para muita gente para estar escolhendo qual a melhor opção aí de investimento para ela. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês, mas a fórmula ela é bem simples. Basicamente vocês vão pegar a taxa que aquela LCI possui. Por exemplo, eu vou pegar a que o Banco Inter está oferecendo agora, que é de 95% do CDI. E o que você vai fazer? Você vai pegar essa taxa, 95%, e vai dividir ela por 1 menos 15%. Tá, por que 15%? É que eu estou considerando que você deixaria ali um CDB pelo um prazo aproximado de 2 anos, que seria ali o prazo para você ter aquela alíquota mínima do imposto de renda. Para você que não sabe, na renda fixa aí, a maioria dos títulos como Tesouro Selic, CDBs, eles possuem esse R regressivo, ou seja, ele começa em 22,5% e ele vai caindo até chegar a 15%. Então, basicamente, nós vamos pegar a taxa que aquela LCI está dando para a gente, vamos dividir ela por 1 menos esse imposto de renda. E aí você pode perguntar, tá, e se eu for botar numa LCI de 1 ano, como eu comparo? Aí, basicamente, você vai lá naquela tabela do imposto de renda, que vai ter essa tabela regressiva, e você vai pegar aquela taxa que é equivalente àquele 1 ano. E aí você vai saber como comparar. Claro que você tem que escolher também saber procurar aonde você vai colocar o seu dinheiro. Por mais que ela seja garantida pelo FGC, a gente não quer enfrentar nenhum tipo de problema. E também a gente pode encontrar ofertas de taxas um pouco mais altas em determinados momentos em bancos que são diferentes. Então você vai ter que escolher o banco em que você quiser. Eu basicamente utilizo o do Inter simplesmente porque é a minha conta corrente principal, então por questão de facilidade eu costumo utilizar ela. E aí vem a parte que você deve estar muito curioso, porque a maioria das LCIs elas têm essa questão de ser um investimento que não tem liquidez. Porém, o que eu utilizo? Como eu utilizo essa LCI em específico no Banco Inter, ela é uma LCI que rende aí 90% a 95% do CDI, porém ela possui liquidez diária depois de 3 meses. Então, basicamente, como eu já tenho minha reserva feita, eu simplesmente faço novos aportes nessa reserva, como eu estou aumentando ela,
nessa opção. Assim, a cada 3 meses que passa daquele investimento que eu fiz, ele se torna com liquidez e aí ele entra naquele quesito de ser uma reserva de emergência. Lembrando, eu não estou indicando esse investimento em específico, estou apenas orientando que é uma boa opção para mim estar pegando uma rentabilidade, como nesse caso 95% do CDI, equivalente a 117% de um CDB, é muito mais vantajoso que eu simplesmente deixar naquele CDB rendendo 100% do CDI. Então, basicamente é isso, eu utilizo. Vamos lá para o aplicativo agora para eu poder mostrar para você como fazer essa aplicação com valores pequenos que são a partir de R$100. Bora lá comigo! Fala pessoal, agora estamos aqui no aplicativo do Banco Inter. Se você utiliza já o Banco Inter, você vai estar familiarizado com ele, mas independente do banco que você utilizar, o processo ele vai ser muito semelhante. Então vou acessar aqui a plataforma de investimentos, que é a Pai Investimentos. E quando eu acessar essa plataforma de investimentos, eu vou ter a opção de utilizar a parte de renda fixa, que nesse caso é a parte que interessa para a gente. E o Banco Inter, como é minha conta corrente, eu já aproveito para utilizar como minha reserva de emergência. Então vamos acessar aqui a parte de renda fixa. Como você pode ver aqui, a gente tem a opção de CDBs, que não são o tema desse vídeo, e temos a opção de LCI e LCAs. E o que acontece aqui? A gente tem as opções de investimento que você pode estar utilizando. Como você reparar aqui na LCI e LCA, elas são isentas de imposto de renda. Então, o que eu quero mostrar aqui para você é para comparar. Se você olhar a rentabilidade de uma LCI, ela praticamente vai ficar aqui na faixa dos 100%, 96%, 95%. Isso dependendo do prazo, você vai conseguir uma rentabilidade maior. E se a gente olhar para os CDBs, eles já conseguem ter uma taxa aqui um pouco maior, na faixa dos 114%, 113%, até mais. Você pode inclusive encontrar taxas em CDBs que cheguem a 120% mais. Porém, geralmente bancos que acabam fazendo isso, claro que podem existir exceções, eles podem estar fazendo isso simplesmente por uma necessidade de captação ou pela saúde financeira do banco não estar muito boa. Então, recomendo fortemente que você analise muito bem isso antes de estar colocando seu investimento. Mas, como a gente viu antes, uma LCI que rende 95% do CDI, ela equivale a um CDB de 117%. E aí, eu vou te explicar aqui por que eu utilizo essa primeira LCI aqui, que é essa LCI do Banco Inter. Essa taxa era de 90% até pouco tempo atrás, então eu não tenho como dizer se essa taxa de 95% ela é permanente ou não. Porém, se você olhar pelo título da aplicação, ela tem liquidez após 90 dias. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a partir de 90 dias eu posso retirar esse investimento a partir do momento que eu quiser. Então, o que acontece? Se eu não tenho nenhuma reserva de emergência, eu não posso começar por esse título, por exemplo, porque eu não vou ter liquidez naquele dinheiro. Porém, como eu já tenho reserva em CDB, eu estou fazendo essa transição, nesse caso, de novos aportes entrarem aqui nessa parte dessa LCI com liquidez. Como a taxa Selic está bem baixa, é uma forma aí de conseguir aumentar um pouquinho a rentabilidade, embora lembrando sempre que o foco de uma reserva de emergência é que você tenha segurança e principalmente liquidez nos seus investimentos. Então, eu vou fazer uma aplicação aqui no valor de R$100 para mostrar para você como é simples fazer essa aplicação. Você vai colocar o seu valor. Se você verificar a data de vencimento, ela vai para 8 de março de 2023. Porém, aqui onde está escrito liquidez, a partir de 90 dias você já vai poder sacar. E se você deixar até o final, ele vai estar continuando rendendo essa taxa de 95% do CDI, porém isento de imposto de renda. Como eu vou fazer essa taxa? Agora eu estou fora do horário limite, então ele vai agendar e vai aplicar somente amanhã de manhã, mas simplesmente você vai colocar o valor que você quer investir e vai investir esse valor. Ele vai pedir a confirmação aqui e a partir do momento que você fez isso, você já fez a sua aplicação. Ela está pronta, agora é só esperar e simplesmente é só isso. Então, daqui 3 meses essa aplicação ela vai ter liquidez e eu vou poder estar tirando ela o momento que eu quiser. Fazendo ele da mesma forma em diversas outras instituições financeiras, como o Banco Sofisa Direto, como o Banco ABC. Independente do banco que você escolher, sempre olhe para a saúde financeira dele. Isso é o mais importante de tudo. Como eu disse, por mais que o FGC ele tenha essa garantia, a gente quer evitar qualquer tipo de problema
com nossos investimentos. Então, sempre diversifique, sempre saiba onde botar. Essa é uma opção que eu utilizo e eu estou explicando aqui para você como você pode estar diversificando investimentos, talvez se você já utilize o Banco Inter ou então num outro banco que você venha utilizar. A LCI pode sim ser uma forma de diversificar seus investimentos dentro da renda fixa. Valeu, um abraço. Recomendo que você veja aqui os vídeos aqui no canal que eu tenho sobre renda fixa e também sobre as 5 coisas que você deve fazer antes de começar a investir. É importante que você tenha essa mentalidade e foque no longo prazo. Valeu, um abraço e muito sucesso para você!